Olá, meus queridos alunos da Escola de Ensino Médio Jaime Laurindo da Silva. Aqui com vocês, mais uma vez, a professora Karine da Silva Rodrigues. E nós hoje estamos aqui com o conteúdo do realismo, só que a gente vai focar o Essa de Queiroz, viu, meus queridos alunos do segundo ano? É o assunto que a gente escolheu para trabalhar essa semana, o realismo. Só que a gente está ainda, desde a semana passada, focando o quê? O realismo em Portugal, tá certo? Porque foi as nossas origens em Portugal, para depois a gente vir para o Brasil, tá certo? Para trabalhar o realismo aqui no Brasil com autores brasileiros, principalmente com Machado de Assis. Mas agora o nosso foco é realismo em Portugal. Então, eu escolhi o Essa de Queiroz, algumas sugestões que eu estou trazendo para vocês de vídeos, né, para vocês assistirem, de links com aulas, né, explicativas, além dessa aula que eu estou dando para vocês sobre o nosso conteúdo, né, e uma indicação de filme hoje eu estou trazendo para vocês. Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente iria assistir, mas como estamos nesse momento remoto, né, eu estou aqui sugerindo, tem o filme na íntegra no YouTube, que é o Primo Basílio, né, do Essa de Queiroz. É uma adaptação. Cuidado quando vocês forem assistir, porque o filme ele é adaptado a uma versão brasileira, tá certo? Então, assim, tudo que acontece lá tem muitas semelhanças com o que acontece na obra, no livro em si, mas não é do mesmo jeito. O nome das personagens são as mesmas, porém, como eu já disse para vocês, é uma adaptação para o Brasil. Até o momento histórico, o contexto ele é diferente do contexto histórico lá de Portugal, tá certo? Mas é muito interessante mesmo. Assistam que vocês vão conseguir se aprofundar bem mais dentro dessa obra, tá certo? Então, gente, o Eça de Queiroz, ele é considerado o mais importante ficcionista do realismo português, tá certo? Que veio inspirar vários autores realistas e naturalistas. Também que vai ser a nossa próxima tendência literária, vai ser o naturalismo, que tem muito a ver com o realismo também, né? A obra, ela pode ser realista e naturalista ao mesmo tempo, tá certo? Só que o naturalismo ele é muito mais assim agressivo. Ele tem uma tonalidade mais assim instintiva do que o realismo. O realismo ele tem uma pegada mais racional, tá certo? Ele vai colocar de lado essas questões mais sentimentais, a idealização amorosa, a idealização da mulher. A mulher aqui ela não é idealizada. A mulher ela cai do pedestal do romantismo, né? Realmente ela sai do pedestal e um dos principais temas que a gente vai ter vai ser a mulher. Só que a mulher que trai, a mulher que tem desejos, a mulher que tem uma postura muito mais próxima da postura masculina, que era aceitável, né, em algumas ocasiões. Por exemplo, essa questão da traição. Muitas das vezes, numa sociedade machista, o homem ele trai, ele é o mesmo homem. Agora, se a mulher trair, o que vai acontecer? Ela vai ser condenada, ela vai ser agredida, né? Ela vai ser chamada de vários nomes pejorativos, então por aí vai. Então, dentro desse contexto, é que a gente vai ter as obras do Eça de Queiroz, tá certo? Então, ele nasceu, né, em Portugal, no povoado de Varzim. Aos 16 anos, ingressou na Faculdade de Direito em Coimbra, embora tenha acompanhado de perto a questão Coimbrã, né, que vai ser um dos principais acontecimentos para o realismo acontecer em Portugal, né? Mas ele atua apenas como espectador, mas mesmo assim ele se torna um dos principais representantes desse momento aqui, né, do realismo. Somente em 1871, nas conferências do Cassino Lisboense, é que essa atingirá lugar de destaque no universo intelectual lá em Portugal. Tá certo? Então, ele vai participar de vários momentos, né, literários, artísticos em Portugal. Infelizmente, vem a falecer, né, 16 de agosto de 1900, na França. Mas vamos lá adentrar um pouquinho na obra dele. Distante da pátria, o Essa pode julgá-la, né, desapaixonadamente, com vigor, e também manter contato com grandes correntes de ideias de seu tempo, né? Quem que ele vai julgar? Ele vai julgar o romantismo, tá
tá certo? Essa experiência ele contribuiu para o alargamento de experiência intelectual e para o amadurecimento literário do autor. Ele julga muito essa questão do romantismo, apesar dele ter uma fase romântica no início da sua carreira, porém, ele faz um julgamento muito forte de Portugal, críticas sociais, de costumes sociais que Portugal tinha ainda na época, né? A fase realista dele, né, também, que é a fase realista e crítica, e existe uma fase de busca dos valores portugueses essenciais, né, que ele vai também colocar dentro de sua obra. Aí eu escolhi para vocês duas obras para comentar rapidamente com vocês e eu espero que vocês gostem dessas duas obras. Depois leiam com calma, com atenção, que assim, quando a gente fala de obra literária, ela tem que chamar a atenção da gente de alguma forma. E aqui me chama muita atenção essas duas obras, por quê? Quando a gente fala de crime, a gente já diz o que? Alguém que cometeu o crime é alguém que foge de padrões, né? Que foge do que seria correto. Só que ele coloca o crime do Padre Amaro. Gente, isso imagine aí, na época, século XIX. Ainda estamos enraizados do catolicismo, né, dessa questão muito religiosa, as pessoas, né, fervorosas. Se hoje um padre cometeu um crime, seria um escândalo, imagine no século XIX. Entendeu? Então, quando ele publica esta obra, né, ele trata de um tema muito polêmico, né, que causou protestos da Igreja Católica, né, muitos protestos, várias mulheres, várias beatas, né, se recusavam passar pela mesma calçada que ele passava, né? As pessoas mudavam de lado para poder nem cruzar, nem olhar para a cara do Eça de Queiroz, de tão polêmica que foi a obra na época. Então, esta obra é mais um documento humano e social do país e da sua época. Qual país? Portugal, escrito com maestria, né, de Eça de Queiroz, e também a primeira realização artística do realismo português. De fato, dentro dessa obra, a gente percebe o quê? Percebe aí o quanto, né, o realismo ele foi presente nesse momento. Então, eu coloquei para vocês um breve resumo. A gente vai ter o quê? O pároco Amaro, né? Ele acaba chegando, né, na cidade de Leiria. E aí, nessa cidade, ele vai se tornar, né, o pároco, é o padre da cidade. Imagine chegando um padre numa cidade pequena, aquele alvoroço que faz. Então, ele se hospeda por enquanto que está a casa dele, né, que ele vai realmente morar, vai estar em reforma. Ele fica numa pensão, a pensão da mãe de Amélia. E lá eles ficam muito felizes por receber um padre, né, na sua casa, tudo, na pensão. Imagine a satisfação. Só que aos poucos, o que vai acontecer? A Amélia e a Amaro vão começar a se aproximar, né? Rezar juntos, conversar, trocar confidência. Mesmo ela estando prometida a um homem, ou a outro homem, lógico, ele é um padre, né? Eles passavam muito tempo juntos, conversando. Só que com essas conversas, a aproximação vai começar a surgir um sentimento diferente. E os dois começam a se culpar. Será que esse sentimento realmente é o que a gente está pensando? Não, mas eu não posso, eu sou um padre, isso é pecado. E ela também, né, começa a questionar todo esse sentimento que ela pode estar sentindo por ele. Só o que vai acontecer? Um dia, quando o Amaro sai do seu quarto e ele passa em frente do quarto da mãe de Amélia, o que vai acontecer? Ele escuta assim, uma zoada assim, esquisita, né, dentro do quarto da mãe de Amélia. E a porta está assim, meio aberta. Quando ele olha, quem está lá? O Cônego Dias, que é o padre, né, que é seu mentor. Ele fica horrorizado. Ele quer dizer que pode, então, o padre Cônego Dias está tendo um caso com a mãe de Amélia. Isso dá a brecha. Então, o que ele pensa? Se ele pode, por que eu não posso? Não é isso? Então, o que vai acontecer? A partir daquele momento, ele vai realmente ter o caso com a Amélia. E aí, a Amélia, ela vai acabar engravidando. Ela tem um caso, né, com o padre, com Amaro, e ela acaba engravidando. E aí, o que fazer? Ele recorre ao Cônego Dias, tudo, né? Conta toda a história. E o que vai acontecer? O Cônego Dias, ele condena ele. Sim, mas quem você
quer ser, que você também tem um caso com a mãe dela, então ele resolve ajudá-la. Primeiro ele resolve procurar o João Eduardo, que era o prometido de Amélia, só que ele já tinha saído da cidade, não estava mais na cidade, e resolve, né, então mandá-la para o interior. E já encomenda a alma da criança, né? Já sabe, quando aquela criança nascer, ela vai ter que morrer. E é isso que eles fazem, né? Eles levam a Amélia, né, para o interior, uma casa bem afastada. E aí, quando ela tem a criança, ela está muito debilitada, muito mal, passando mal, delirando, e acaba vindo a falecer. E a criança, né, é levada para uma tecedeira de anjos. O que é a tecedeira de anjos? É uma mulher que é paga para matar as criancinhas que são indesejadas. Ele ainda tenta impedir, mas não consegue, né? Dá aquele remorso, ressentimento, mas ele não consegue impedir que ela acaba matando a criancinha, né? E a história termina dessa forma, né? Para mim não é só um crime, são vários crimes, né? Porque ele comete aí quebra o celibato, se apaixona por uma mulher, tem filho, manda matar a criança, ela morre, tem umas consequências de tragédias. Então termina ele bem, ele é transferido para uma paróquia maior, que ganha muito mais dinheiro e fica por isso mesmo. Então é bem interessante a história. E nós temos a outra história, que é o Primo Basílio, que eu indiquei para vocês o filme que vocês possam assistir. E aí a gente vai ter algo que eu percebo, que o Eça de Queiroz, apesar dele dar uma liberdade muito grande nessa questão feminina, mas a mulher ela é punida no final. Ou ela morre, ou ela enlouquece, né? Sempre vai acontecer alguma tragédia com essa mulher. Então, no Primo Basílio, a obra que ela vem depois do Crime do Padre Amaro, né? Uma obra do Eça de Queiroz, de 1878, que a gente vai observar uma crítica muito grande ao casamento. E também ao romantismo, né? Não lembra um pouquinho a obra Madame Bovary, né? Que a Emma Bovary ela não gostava de ler obras românticas, né? Isso. Aqui na nossa história também a protagonista gostava de, né, sonhava com um casamento perfeito, que achava que o casamento ia ser aquela coisa linda e maravilhosa, né? Como lia-se nos livros. Então, o que vai acontecer? As personagens da obra do Primo Basílio são considerados protótipos, né? Da futilidade, ociosidade e, como diz, mente vazia, oficina do diabo. Então, o que vai acontecer com as nossas personagens? Luísa casa-se com Jorge, né, uma mulher romântica. Jorge, um engenheiro de Minas, acaba viajando muito, ela passa muito tempo sozinha, né, tem 2 empregadas para fazer tudo para ela. Então, ela vive numa vida de luxo total, né, e de ociosidade. Um belo dia, ela reencontra o primo, o Basílio, que ele é um dandim. O que é o dandim? É um conquistador, né, de mulheres, em boa vida, que gosta de se aproveitar das mulheres, não tinha preocupação com nada. E aí ele reencontra a prima que tinha sido seu amor de adolescência. Começa a fazer visitas à sua casa, tudo. E aí acontece o adultério. Luísa acaba ficando com Basílio, né? Vai ter vários encontros, o marido está trabalhando, né? Viajando e ela acaba tendo esse romance. A empregada, né, a Juliana, descobre que a patroa está tendo romance, acha todas as cartas, bilhetes, esconde e começa a chantagear a patroa. Quando o marido dela volta, o Jorge, né, percebe uma situação, um clima esquisito dentro de casa, porque Juliana, né, não faz mais as atividades domésticas como antigamente, pede para demiti-la, Luísa não tem coragem, porque está sendo chantageada, ameaçada. E então a Luísa se vê numa situação complicada. Conversa com Basílio, resolve fugir com Basílio, mas Basílio diz que não é por aí que as coisas funcionam. Então ali ela percebe que ela foi usada por Basílio.
E então, ela volta para casa desesperada, sem saber o que fazer, porque ela pode ser desmascarada a qualquer momento. Então, ela pede ajuda a Sebastião, que é um amigo em comum, né? Sebastião realmente é um amigo de verdade. Acaba ajudando Luísa, né? Consegue recuperar todas as cartas. Juliana acaba morrendo, né? De uma forma assim bem trágica. E aí até aí tudo bem, vamos viver felizes para sempre, mas é uma obra realista, gente. O que vai acontecer? Luísa começa a ter alucinações, começa a ver Juliana por todos os lados, né? Começa a ter delírios. E a partir desse momento, né, quem vai cuidar dela? O Jorge, o marido traído, sem saber de nada. Quando é um belo dia, chega uma carta de Paris do amante Basílio, perguntando se ela já tinha conseguido resolver a situação, tudo, que estava com saudade deles dois no paraíso, que era o local que eles se encontravam escondidos, e o Jorge lê a carta. Quando a Luísa já está começando a ficar boa, Jorge acaba jogando isso na cara dela, né? Que ela era amante do primo. Ela surta mais uma vez e desse surto ela não volta mais. Ela acaba morrendo louquinha de pedra. E a obra termina, né? Jorge vai embora, não consegue mais morar na casa. Luísa morta, Basílio volta de Paris para Portugal. Quando ele chega, vai atrás da prima, a prima está morta. Que pena. Era tão boa ela, mas bola para frente, né? Então, bem pesado mesmo a obra para a época, né? Questionando os valores da sociedade da época, questionando principalmente uma instituição, né? Que é o casamento. Então, um pouquinho da obra, né, do Primo Basílio. E aí a gente vai ter a recepção, né, dentro dessa obra, assim como o crime do Padre Amaro, gente. A obra O Primo Basílio, teve entusiasmo pela crítica, não pelas pessoas, né? As pessoas realmente elas não gostavam das obras, principalmente as pessoas mais radicais, né? Não gostavam das obras do Eça de Queiroz. Espero que vocês tenham entendido, né? Tem um pouquinho da conclusão, né, do Primo Basílio, que vocês podem depois pausar e ler com calma ou ler no slide, que vocês vão se aprofundar e podem também assistir o filme, que é bem interessante. A nossa atividade está no livro didático e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Até mais!